Olá, boas-vindas ao Júris 360 Lab. Que bom que você está aqui com a gente. Hoje, a gente começa a nossa análise do informativo 777 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Esse informativo saiu lá em 6 de junho de 2023. Neste primeiro bloco, vamos passar por 6 decisões bem importantes que chamaram bastante atenção. Olá, vamos lá sim. São julgados, que tocam em pontos bem relevantes do nosso dia a dia jurídico, né? Tem coisas de processo civil, honorários, até competência criminal. Bastante assunto interessante para a gente destrinchar. Ótimo. Começando então com o processo civil no Edecleo, no Aginte, no PUIU 1327, lá do Rio Grande do Sul. Uma dúvida que sempre aparece, né? Cabe condenação em honorários para o advogado, mesmo se o recurso da outra parte, o tal recurso inominado lá dos juizados, nem for conhecido? Tipo, nem chegaram a analisar o mérito? Pois é, essa dúvida é comum. E a primeira sessão do STJ disse que sim, tá? Cabe sim a condenação em honorários. O raciocínio deles é que, mesmo o recurso não sendo conhecido, sei lá, faltou um requisito, por exemplo, ainda assim você tem uma parte que recorreu e que foi vencida, né? E os honorários, como o CPC diz, lá no artigo 85, têm essa natureza híbrida, processual e material. É um direito do advogado e essa discussão pode sim ser levada para o pedido de uniformização, o PUIU. Inclusive, tem até um enunciado do FONAGEG, o 122, que já apontava para isso. Interessante essa lógica. Quer dizer, mesmo não tendo análise do pedido em si, o advogado da outra parte teve trabalho para responder, né? Exatamente. A sucumbência, o fato de perder, digamos assim, acontece só por ter entrado com um recurso que não deu certo, que não prosperou. Entendi. Seguindo ainda no PUIO, mas agora no PUIO 825, também do Rio Grande do Sul, outra questão sobre esse pedido de uniformização nos juizados especiais federais, os JEFs. O que o STJ considera como jurisprudência dominante para aceitar um PUIO? A lei que rege os JEFs, a 10.259, não é muito específica sobre isso, né? Olha, aqui o STJ adotou uma visão, digamos, mais ampla. Não ficou preso só naquelas hipóteses mais formais de presidentes do CPC, tipo IRDR, IAC, recurso repetitivo. A primeira sessão entendeu que essa jurisprudência dominante pode incluir também outras decisões importantes do próprio STJ, como em embargos de divergência e até decisões de PUIOs anteriores. A ideia é buscar mais coerência na aplicação da lei federal nos juizados, mesmo que a lei não defina tintim por tintim. Uma decisão isolada, perdida lá no meio, não configura essa jurisprudência dominante, tá? Precisa ser algo mais consistente. Certo. Deram uma flexibilizada no conceito para tentar garantir mais uniformidade, então. Isso. E no agente no PUIO 3.272, que veio de Minas Gerais, a segunda sessão delimitou melhor onde o PUIO pode ser usado, é isso. Correto. O PUIO não é para qualquer juizado, não. Ele é bem específico. Só cabe em processo que está correndo nos juizados especiais da Fazenda Pública, aqueles da Lei 12.153, ou nos juizados especiais federais, da Lei 10.259. Naquele juizado especial cível comum, da Lei 9.099, aí não cabe PUIO. É uma ferramenta mais restrita mesmo. Bom saber dessa restrição para não usar no lugar errado. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para o direito processual penal. Temos um conflito de competência, o CC 192.658, lá de Rondônia. O caso envolvia posse de arma e pesca ilegal. A pessoa investigada se autodeclarou quilombola. Isso, por si só, já muda a competência para a Justiça Federal? Então, a terceira sessão decidiu que não. A competência continua sendo da Justiça Estadual mesmo. A simples autodeclaração como quilombola não é o bastante para atrair a competência federal, sabe? Seria diferente se o crime tivesse a ver, por exemplo, com disputa de terra quilombola, ou se tivesse um interesse bem direto, bem específico, da União ou da comunidade mesmo na história. O STJ até fez uma analogia com a súmula 140, aquela que fala de crimes com indígenas, que também diz que não é só ser indígena que leva o caso para a Justiça Federal. Faz sentido. Para ir para a federal precisa de um interesse mais direto da União, né? Exato. Voltando para o processo civil agora, no RESP 1976-792 do Rio Grande do Sul.
Temos um IRDR, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, que foi julgado no tribunal local. Aí alguém recorre dessa decisão do IRDR para o STJ, com recurso especial, ou para o STF com extraordinário. A tese que o tribunal local firmou no IRDR já começa a valer imediatamente? Não, não imediatamente. O próprio Código de Processo Civil é claro nisso, lá no artigo 982, parágrafo 5º. Ele diz que quando se entra com resp ou ré contra a decisão do IRDR, esses recursos têm efeito suspensivo automático sobre o incidente. Quer dizer, a aplicação da tese fica ali, parada, esperando o julgamento final desses recursos lá em Brasília. Enquanto está pendente esse julgamento superior, não dá para usar reclamação para tentar forçar a aplicação da tese do IRDR. Ah, então tem que esperar mesmo a decisão dos tribunais superiores. Entendido. E para a gente fechar este bloco, mais uma de processo civil, a gente no RMS 70750, lá do Mato Grosso do Sul. A regra geral, que a gente até já comentou aqui outras vezes, é que mandado de segurança contra ato de turma recursal de juizado, quem julga é a própria turma recursal, né? A súmula 376 do STJ diz isso. Mas aqui teve uma exceção. Exatamente, a regra é essa mesma, súmula 376 na cabeça, competência da própria turma recursão. Porém, a segunda turma reconheceu aqui uma situação bem excepcional. O Tribunal de Justiça, o TJ, pode sim analisar o mandado de segurança nesses casos. Mas com um objetivo bem específico, fazer um controle sobre a competência do próprio juizado especial. Isso pode acontecer se a decisão da turma recursal, mesmo que seja sobre o mérito, acabe de forma indireta definindo de quem é a competência. O exemplo clássico é quando a turma decide se a União deve ou não fazer parte do processo. Se disser que sim, a União entra e isso, desloca o caso para a Justiça Federal. É sobre essa definição de competência que o TJ pode excepcionalmente se meter através do mandado de segurança. Nossa, uma exceção bem pontual mesmo, para garantir o controle da competência entre as justiças. Muito bom. Com isso, então, a gente fecha a análise destes primeiros 6 julgados do informativo 777 do STJ. Passamos por pontos importantes de processo civil, honorários, PUIO e também damos uma olhada nessa questão de competência penal envolvendo autodeclaração quilombola. Nos encontramos no próximo bloco para continuar essa exploração. Até lá! Olá, vamos começar mais um bloco aqui, continuando nossa análise do informativo 777 do STJ. Isso. Vamos seguir com mais 6 julgados. Temas bem variados. Tributário, civil, processo civil e penal. Bastante coisa importante, né? Com certeza. Prepara o café aí? Então vamos lá. Começando com o direito tributário. É o aginte nos embargos de declaração no ARIS-P 1878-937, lá do Rio. A discussão é sobre imunidade tributária de entidade de assistência social. O que acontece, afinal, se ela deixa de cumprir os requisitos? Bem, o STJ bateu o martelo de novo numa questão importante. O ato que cancela essa imunidade por falta dos requisitos lá do artigo 55 da Lei 8.212, ele tem natureza declaratória. Declaratória. O que isso significa na prática? Significa que ele não cria uma situação nova, ele só reconhece algo que já aconteceu. Então os efeitos dele vão retroagir. Voltam lá para a data em que a entidade de fato parou de cumprir o que a lei exige. Ah, entendi. Quer dizer, não adianta só ter tido o certificado um dia. Exato. Tem que manter as condições sempre. A lógica é a mesma que está na súmula 612 do STJ sobre o SEBAS, sabe? Perdeu a condição, perdeu o direito ali naquele momento, mesmo que a formalização venha depois. Faz sentido, tem que estar sempre em dia. Precisamente. Ok. Agora mudando para direito civil. Temos o RESP 2.069.446, de São Paulo. Um caso, assim, bem específico. Um cofre de banco, alugado, né? Aí ele esvaziado por um terceiro, que era ex-cônjuge da cliente. Nossa. Pois é, o banco e esse terceiro foram condenados juntos, solidariamente, a indenizar a cliente. O banco pagou a conta toda. A pergunta é, ele pode cobrar tudo de volta só do terceiro? Pode sim. Integralmente. E aqui a análise do STJ foi focada na relação interna entre esses devedores solidários. Por quê? Assim, embora o banco tenha tido uma falha na segurança, né, isso é fato do serviço, lá pelo artigo 14 do CDC. Sim, a responsabilidade perante o consumidor existe. Existe. Mas na relação interna, o STJ entendeu que a dívida, na origem, ela só interessava mesmo ao terceiro. Foi ele quem praticou o ato ilícito, foi ele quem se beneficiou.
Aí aplicaram a exceção do artigo 285 do Código Civil. Quer dizer, uma coisa é a responsabilidade do banco com a cliente pela falha na segurança. Isso. Outra coisa é quem, entre os condenados, realmente causou e se aproveitou do dano para valer. E aí o causador direto que arque com tudo. Exatamente essa lógica. A falha do banco não o torna culpado pelo ato ilícito do terceiro a ponto de dividir esse prejuízo específico na relação interna entre eles. Entendido. Seguindo no civil, mas agora com o pé no consumidor. RESP 1900843, do DF. Tema quente: desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor. Aquela do CDC, artigo 28, parágrafo 5º, que é mais, digamos, acessível para o credor. Sim, bem mais flexível que a teoria maior do Código Civil. A dúvida é, essa teoria atinge qualquer sócio da empresa, sem distinção? Então, aí o STJ colocou um freio importante. Mesmo sendo a teoria menor, que dispensa a prova de fraude ou abuso, né? Bastando o obstáculo ao ressarcimento do consumidor, Certo. mesmo assim, não dá para sair responsabilizando automaticamente um sócio que não tinha poder de gestão na empresa. Ah, interessante. Então, mesmo no CDC, onde é mais fácil desconsiderar, o sócio que era só cotista, sem poder de mando, estaria protegido a princípio? Isso, protegido. A não ser, claro, que se consiga provar que esse sócio, de alguma forma, mesmo sem ser administrador formal, contribuiu, nem que seja por culpa, sabe, para aqueles atos de gestão que levaram ao dano. Entendi. É uma proteção para quem não tinha como influenciar diretamente na administração que causou o problema. Exatamente. Uma modulação importante. Agora, processo civil na área. Aginte no ARESP 1216-265 de Sergipe. Uma dúvida clássica de corredor de fórum: cabe embargos de declaração contra aquela decisão lá do tribunal de origem que não admite o recurso especial? Aquela que barra a subida para o Brasília. Olha, a jurisprudência da STJ continua firme, viu? Não cabem embargos de declaração contra essa decisão de inadmissibilidade do RESP na origem. Ponto final. Mesmo com o CPC novo falando que cabe dele qualquer decisão judicial? Mesmo assim, a Corte Especial já reafirmou que essa decisão específica não tem omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique os embargos. Ela é um juízo de admissibilidade, não de mérito. E a consequência prática disso, se a parte insistir e opor os embargos. A consequência é ruim. Como o recurso UZDs é incabível nesse caso, ele não interrompe o prazo para nada. Ou seja, não interrompe o prazo para o único recurso que realmente cabe contra essa decisão, que é o agravo em recurso especial, o ARESP, lá do artigo 1042 do CPC. Nossa, então tentar o ED aí é perder tempo e, pior, perder o prazo do recurso certo, que é o agravo. Tem que ter muita atenção. Exatamente. É um erro que pode ser fatal para o recurso. Bom saber. Mudando de novo a área. Direito Civil e Registral. RESP 1657-424, do Amazonas. Situação complicada. 2 títulos de propriedade aparentemente válidos, registrados em cartórios diferentes sobre o mesmo imóvel. Numa ação reivindicatória, qual deles prevalece? Prevalece o título aquisitivo que foi registrado primeiro. No caso que o STJ analisou, tinha um registro de 1974 que veio de uma usucapião e outro registro de 1980, cuja cadeia dominial, a origem lá atrás era até mais antiga, vinha desde 1900. E o registro mais recente, mas com base na usucapião, ganhou. Ganhou. Por 2 motivos principais. Primeiro, a usucapião é forma originária de adquirir propriedade, ela meio que limpa a matrícula de vícios anteriores, né? E segundo, o princípio da prioridade do registro, do artigo 186 da Lei de Registros Públicos. Quem registra primeiro tem a preferência, tem a titularidade perante terceiros. Então, o ato do registro em si, o primeiro válido, é que deu a segurança jurídica ali. Perfeito. A prioridade registral foi o ponto-chave. Para fechar este bloco, um de direito penal. A RG no RESP 2322175 de Minas Gerais. O crime é furto contra a empresa de transporte de valores. A questão é, o prejuízo financeiro alto, que é comum nesses casos, pode ser usado para aumentar a pena base na análise das consequências do crime? Então, o STJ entendeu que não. Nesse contexto específico, de vítima sendo empresa de transporte de valores, um prejuízo financeiro, mesmo que seja altíssimo, ele já é meio que esperado, faz parte do risco da atividade dela.
Quer dizer que o prejuízo alto já está embutido na própria natureza do negócio da vítima. Isso. O STJ considerou que essa circunstância, o alto prejuízo, é incita ao tipo penal quando praticado contra esse tipo específico de vítima. Não seria algo extraordinário, fora do comum para aquele contexto, que justificasse aumentar a pena base por causa das consequências. Interessante essa perspectiva. O que normalmente agravaria a pena em outros furtos, aqui é visto como algo inerente ao risco que a própria empresa assume? Exatamente. Leva em conta a particularidade da vítima e da atividade dela na hora de dosar a pena. Ufa! Bastante coisa nesses 6 julgados, hein? Cobrimos muito terreno. Sim, análises bem relevantes em várias frentes do direito. E ainda tem mais pela frente. Com certeza. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa análise do informativo 777 do STJ. Olá, chegamos ao nosso último bloco de análise do informativo 777 do STJ. Vamos fechar com mais 4 julgados bem importantes. Vamos sim. Tem um caso de lesão corporal na Lei Maria da Penha e a prova pericial. Depois, um de latrocínio com a questão da concausa. Ah, a doença pré-existente da vítima, né? Isso. E um caso bem delicado de estupro de vulnerável, com uma distinção que o STJ fez. E, por último, imparcialidade do juiz lá no Tribunal do Júri. Legal. Começando então pela lesão corporal, o ARGR no ARESP 2078054. A discussão foi sobre a falta do exame de corpo de delito, certo? Exato. O ponto central foi esse. A gente sabe que, via de regra, crime que deixa vestígio precisa do exame, né? Artigo 158 do CPP. Sim, indispensável. Ele só pode ser suprido se, sei lá, os vestígios sumiram ou se teve um motivo muito forte para não fazer e isso foi justificado. E nesse caso, o que aconteceu? A condenação veio sem o exame. Veio, mas se baseou em coisas que o STJ achou frágeis, tipo uma foto tirada pelo irmão da vítima. Não era uma perícia oficial. O depoimento dela, claro, e o informante que nem viu os fatos. Ah, então não teve aquela prova robusta para suprir a falta do exame técnico. Não teve. O STJ reforçou que, olha, a palavra da vítima na violência doméstica é sim muito importante, tem peso especial, mas não pode esvaziar totalmente a necessidade da prova técnica quando ela era possível, sabe? Entendi. Não justificaram porque não fizeram o exame e as outras provas não foram consideradas suficientes por si só. Isso. Aí a decisão foi pela absolvição mesmo. Faltou prova material adequada. Mostra a importância de seguir o rito processual mesmo em casos sensíveis. Bom, vamos para o segundo, o HC 704718, latrocínio e a tal da concausa. Aqui a vítima tinha uma doença cardíaca antes do crime. E ela faleceu durante o assalto, um infarto. E a defesa tentou argumentar que a morte foi pela doença, não pelo roubo. Exatamente. Tentaram dizer que a doença era a causa principal ou que pelo menos quebrava o nexo com a ação dos assaltantes. Mas não colou. E por que não? Como o STJ viu isso? O STJ classificou a doença como uma concausa pré-existente, ou seja, já existia, mas que era relativamente independente à violência do assalto, o estresse todo. Foi o gatilho. Foi o gatilho, isso? Usaram a teoria da equivalência das condições. A pergunta é, sem a violência, a morte teria ocorrido naquele momento, daquele jeito? Provavelmente não. O laudo até mencionou que o estresse contribuiu para o infarto. E no latrocínio, basta culpa na morte, né? Não precisa da intenção de matar. Perfeito. O dolo é no roubo, a morte pode ser culposa. Então, a condição pré-existente da vítima não afastou a responsabilidade pelo latrocínio consumado. Ficou claro. Agora, aquele caso mais delicado que você mencionou do estupro de vulnerável, que teve um distinguishing, foi um processo em sigilo de justiça, né? Sim, e é um caso bem peculiar. A gente tem o tema 918 do STJ, que é bem firme. Menor de 14 anos, a vulnerabilidade é absoluta. Não importa consentimento, namoro, nada disso. É estupro. Certo, essa é a regra geral. O que tinha de diferente nesse caso para fazerem a distinção? Olha, as circunstâncias eram bem fora da curva. O réu tinha 19 anos, a vítima 12. A diferença de idade não era tão absurda como no caso que originou o tema 918. Uma diferença menor. Que mais? Tinha consentimento dos pais da menina para o relacionamento, a própria vítima manifestava vontade de ficar com ele, e o ponto talvez mais crucial, eles tiveram um filho juntos. Nossa, um filho? E o pai registrou? Registrou.
Então você tinha ali uma situação familiar já formada, né? Aí a sexta turma, por maioria, decidiu não aplicar a regra do tema 918 de forma automática. E qual foi o raciocínio para afastar a regra? Eles foram além da análise tradicional de tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Discutiram a punibilidade concreta. Tipo, será que punir esse rapaz nesse contexto traria algum benefício? Ou seria pior para a criança, para a família? Consideraram as consequências da pena naquela situação específica. Isso. Pensaram na proteção integral da criança, no princípio do melhor interesse. Concluíram que, naquele caso excepcionalíssimo, não havia relevância social na punição ou lesão tão grave ao bem jurídico que justificasse desestruturar aquela família. Foi uma decisão bem humanizada, olhando o caso concreto mesmo. Realmente uma situação muito específica que exigia uma solução diferenciada. Bom, para a gente fechar, o HC 682-181, sobre o juiz no tribunal do júri. A defesa alegou que o juiz foi parcial. A queixa era que o juiz-presidente tinha sido muito duro, muito firme ao interrogar uma testemunha e que isso poderia ter influenciado os jurados contra o réu. E o STJ aceitou essa alegação de parcialidade? Não. A decisão foi no sentido de que uma postura mais enérgica do juiz, por si só, não significa parcialidade. Primeiro, quem julga o mérito no júri são os jurados, né? O conselho de sentença. O juiz-presidente conduz, mas não decide a culpa. A soberania dos vereditos. Exato. E parte-se do pressuposto que os jurados têm capacidade de discernir, de formar a própria opinião, sem serem tão facilmente influenciáveis só pela postura do juiz. E tem também aquela questão do prejuízo, né? Fundamental. O princípio do padenolité sangref. Para anular um ato no processo penal, tem que demonstrar o prejuízo concreto que ele causou para a defesa. Não basta dizer, o juiz foi ríspido. Tem que mostrar como isso efetivamente prejudicou o réu. E analisar suspeição em HC também é complicado, né? Envolve fatos. Muito complicado, geralmente não cabe. Exigiria reexaminar toda a situação, o que o habeas corpus não comporta. Então, a ordem foi denegada. Perfeito. Cobrimos bastante coisa nesse bloco final, hein? Da prova técnica na Maria da Penha, passando pela causalidade no latrocínio, um caso super sensível de estupro, até a dinâmica do júri. Sem dúvida. E o que esses julgados mostram, eu acho, é como o direito não é uma ciência exata, né? Cada caso tem suas nuances, suas particularidades, e o julgador precisa estar atento a isso para fazer justiça. Exatamente. Bom, pessoal, esperamos que essa nossa conversa sobre o informativo 777 tenha sido útil e interessante para vocês. Tomara que sim. Se você gostou, se curtiu a análise, não esquece de se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar aquele like pra gente, tá bom? Ajuda bastante. Isso aí. Muito obrigada pela companhia em mais essa exploração jurídica. A gente se vê na próxima.